Olá, vamos bater um papo hoje sobre indicador de desempenho. Eu juntei assim, quatro fatores, 4 dicas para verificar se você tem bons indicadores ou se você quiser definir indicadores para a sua área que você deve seguir. Eu juntei erros comuns de indicadores de desempenho quando a gente estabelece, quando a gente utiliza. Então nós vamos falar isso para quem é gestor ou para quem vai ser gestor de um processo. Nós vamos falar, eu vou antecipar aqui quais são as 4 dicas, né? Eu vou falar assim, o seu indicador, o gestor deve ter responsabilidade e autoridade sobre esse indicador. É muito comum o gestor às vezes ter responsabilidade e não ter autoridade. A gente vai explicar um pouco isso. A segunda dica é que esse indicador deve ser importante para algum cliente, interno ou externo. Se não for, não sei se vale a pena ficar medindo. A terceira dica deve ser um índice numérico. Ainda é um conceito de indicador de desempenho, do indicador de desempenho. Então a gente vai frisar por que não deve se trabalhar com um número absoluto. E por último, ele deve medir o desempenho do seu processo. Pode ser estranho isso, mas muitas vezes as pessoas pegam um número e tratam como indicador, mas ele não mede o desempenho do processo daquele gestor. Então vamos lá, eu vou abrir cada um deles aqui. Bom, primeiro, assim, se vocês não estão acostumados com esse meu canal agora, é tudo dentro de um contexto de gerenciar um processo, gerenciar uma área com o método PDCA. Então eu não vou definir o que é o PDCA, eu vou falar isso em outros vídeos. Mas vamos lá, assim, olha, o PDCA é quando eu tenho na minha área metas a serem alcançadas e eu defino os procedimentos que eu vou utilizar para isso. Defino os métodos, as pessoas que vão trabalhar, as máquinas que eu vou utilizar e tudo mais para alcançar essas metas, que é o P do PDCA. O D do PDCA é quando eu treino e educo a minha equipe a seguir determinados procedimentos e parto para a execução. O D vem de do, de executar, né? A gente chama de desempenhar em português para manter a letra. O C do PDCA é quando eu estabeleço mecanismos para poder avaliar se eu estou alcançando a minha meta ou não. Eu não consigo acompanhar se todo mundo está seguindo o procedimento. Então eu estabeleço mecanismo de fazer um cheque, o C do PDCA, o cheque contra o quê? Sobre as minhas metas, se eu estou alcançando ou não. Se eu estiver alcançando, eu continuo executando. Até o dia que eu medir e não estiver alcançando, eu tenho que atuar corretivamente. O que é o atuar corretivamente dentro do PDCA? É descobrir qual a causa, o que está fugindo ao que eu tinha planejado e que eu preciso atuar para poder corrigir e meu indicador voltar a mostrar que eu estou alcançando a meta. Então esse é o PDCA, a gente vai falar com mais detalhes em outro vídeo, mas para a gente ver o contexto que a gente vai trabalhar dessas dicas de indicadores. Aí só para lembrar, para fazer isso na prática, eu uso padronização para fazer o P do PDCA, eu utilizo indicadores de desempenho, que é o assunto de hoje, para fazer o C do PDCA, e quando eu tenho problema, eu utilizo algumas práticas de ação corretiva, algumas metodologias para corrigir o problema. Mas o nosso foco hoje vai ser indicadores de desempenho. Vamos lá, então. A primeira, para a gente ir falando dos 4 itens do checklist para verificar se o seu indicador é um bom indicador ou não. Então vamos lá, assim, olha, vamos substituir o nosso PDCA aqui por uma coisa mais simples para não poluir muito e vamos falar, quando o gestor de um processo, na realidade, ele define quais são as etapas que ele vai padronizar, que insumos, que matéria-prima, que informações que ele recebe, quem fornece, que produto ou serviço que eu presto e para quais clientes. Então isso é uma prática anterior a girar o PDCA, que é definir o meu escopo de gerenciamento. E depois, para gerenciar, eu, gestor, estabeleço um indicador de desempenho que mede o desempenho do meu processo, mas mede no resultado final. Ou seja, eu terminei meu produto, eu meço o meu indicador. Fiz no prazo certo, fiz no custo certo, então depois de executado o processo, eu faço o C do PDCA na prática através de um indicador de desempenho.
Vamos lá, primeira dica, primeiro cuidado que você, se tem indicadores, deve checar, ou se vai criar indicadores, deve atender esses itens. Primeira coisa, você deve ter responsabilidade e autoridade sobre o teu processo. Ah, Marcos, mas isso é óbvio, não é tão óbvio assim. Ou seja, eu tenho que ter, se eu vou gerenciar esse indicador, eu tenho que ter responsabilidade, eu tenho que ser cobrado por essa responsabilidade. Isso é normal acontecer quando uma empresa cria uma função de chefia, de gestor. A segunda etapa é onde falha. Eu, para poder gerenciar um processo e atuar corretivamente quando eu tenho problema, eu tenho que ter autoridade sobre o processo. Então cuidem, né? Verifiquem se você tem responsabilidade e autoridade sobre o processo, porque na prática, se o teu chefe não te deu autoridade, você vai ficar louco, você vai ser cobrado pela responsabilidade, mas qualquer ação que você queira tomar como gestor, você vai ter que buscar essa autoridade lá no teu chefe. Ou você, quando delega para alguém da tua equipe, se preocupe quando delegar responsabilidade, cobrar responsabilidade, delegar autoridade compatível com essa responsabilidade. Eu não consigo gerenciar um processo com o método PDCA se eu não tiver responsabilidade e autoridade sobre o meu processo. Então, um indicador só vai ser indicador de desempenho para você se você puder girar o PDCA e corrigir o resultado. Um segundo item, eu vou aproveitar essa mesma figura aqui para falar o seguinte, olha, o cliente interno ou externo aqui, vamos falar assim, ó, todo o processo ele pode ter clientes externos que eu tenho que me preocupar, porque são pessoas que vão reclamar ou vão ficar satisfeitos com o meu processo ou não. E aí, quem pode ser cliente externo? Quem utiliza o produto, quem revende o produto, quem transporta pode querer receber de uma maneira mais adequada que facilite o trabalho do transporte. Quem utiliza o meu produto ou o meu serviço como insumo para fabricar outra coisa. E quem pode ser cliente, quem são os clientes internos? Por exemplo, a próxima etapa que quer que eu entregue a produção do dia até determinado horário para ele poder continuar o processo. O próprio chefe, o teu chefe pode ser um cliente interno que quer que você faça dentro do custo. O acionista da empresa que quer que você faça dentro do custo também, a área comercial. Então eu tenho diversos de clientes que eu tenho que contemplar, eu tenho que saber na minha lista quem são os clientes, quem é que fica satisfeito ou insatisfeito com o meu serviço. Então a segunda dica, tome cuidado que o seu indicador que você escolheu, que você vai escolher, deve ser importante para algum cliente seu. Quando o indicador mostra que tem problema, alguém tem que reclamar. Se ninguém reclamar quando tem problema e ninguém elogiar quando está bom, talvez esse não deva ser um bom indicador para você. Indicador, em linhas gerais, ele mede a satisfação do teu cliente interno ou externo. Eu, quando começo a receber reclamação demais sobre atraso e não tiver indicador, eu estabeleço o indicador para poder saber se eu estou atrasando mesmo. Então, segunda dica, a gente vai lembrar as 4 no final. A terceira dica, ele deve ser um índice numérico. O que significa isso? Assim, olha, eu vou pegar um exemplo que fica mais fácil aqui para a gente entender. Ó. Vamos supor que eu sou gerente de uma unidade de fabricação de canetas. E aí estabeleço como um indicador. Por exemplo, ó, diariamente eu meço quantidade de defeitos. Então, por exemplo, se eu colocar esse daqui como indicador do meu processo, eu vou falar o seguinte, assim, ó, eu vou olhar aqui e falar assim, poxa, no dia 2 eu tive mais defeito do que no dia 1º. Então, dia 2 é o pior, eu tenho que girar o PDCA para descobrir por que eu tive 20 defeitos, 10 defeitos, o dobro de defeitos no dia 1º. Mas, aí vem a explicação, ó, por que tem que ser um índice? Eu estou medindo o desempenho do meu processo. Vamos supor que eu pegue informações aqui e fale o seguinte, olha, no dia 1º eu produzi 100 peças, 10 defeitos representou 10% de defeito. No dia 2 eu produzi 300 peças, 20 defeitos significou 6,7%. Então, eu girar o PDCA, eu colocar minha equipe para trabalhar, para atuar corretivamente, eu tenho que girar o PDCA em cima do dia 1º,
que o meu percentual de defeitos foi maior, o desempenho do meu processo foi pior nesse dia. Então, por exemplo, se eu tiver como meta ficar abaixo de 7% em percentual de defeito, o meu problema estava no dia 1º e não no dia 2. Isso vai servir sempre, tá? Eu tenho que tomar cuidado com o número absoluto. Por exemplo, medir a produção do dia é uma informação importante, mas não mede o desempenho do meu processo. Então eu tenho que criar um indicador de produção, tipo percentual de atendimento à programação. Foi programado 100, eu fiz 90, fiz 90%. Foi programado 200, eu fiz 90 também. Então eu produzi menos de 50%. O indicador não é o volume de produção, o indicador é o percentual que eu atendo ao que foi programado. Então, deve ser um índice numérico. Se você tem indicadores que são números absolutos, procure pensar um pouco e transformar ele em índices, em relação entre alguma outra grandeza. Tá. O quarto item, esse é interessante falar assim, com calma, tá? Ele deve medir o desempenho do processo. Então, os 4 itens têm que ser atendidos. Então, primeiro ele tem que ser um índice, isso a gente já matou no anterior. Mas eu tenho alguns índices que não são indicador de desempenho, porque ele não mede o desempenho do teu processo. Esse assunto eu mesmo apanhei há muito tempo atrás e hoje eu enxergo bem claro isso. Eu vou pegar exemplos extremos para vocês entenderem. Por exemplo, se eu tiver um restaurante, eu tenho um restaurante e estabeleço como indicador preço da refeição, eu vou perguntar para vocês, preço de refeição é um bom indicador de desempenho para um dono de restaurante? Passou o tempo, eu vou responder, não. Porque o preço da refeição o dono do restaurante estabelece e ele não mede o desempenho do processo todo do restaurante, compra, preparação da refeição e serviço e tudo mais. Marco, mas é importante. É claro que é importante. Se eu definir um preço muito alto, pode ser que ninguém venha comer e eu vou levar meu restaurante à falência. Então, ele pode afetar o desempenho do seu processo, do seu restaurante, mas ele não mede o desempenho dele. Então, um joguinho de palavras assim, olha, um número, ele pode afetar o desempenho do seu processo, mas ele não é um indicador de desempenho. Agora, um outro número, ele diz o quanto você soube produzir soube girar aquele processo, gerenciar aquele processo. Vamos pegar um item que poderia substituir o preço da refeição, o custo da refeição. Eu programo o meu orçamento para um peixe frito lá, deveria custar R$20 cada prato. E aí o custo da refeição eu não sei de antemão, eu planejo, mas eu só vou saber o custo da refeição depois de executado. Vamos pegar um outro exemplo aqui que gera polêmica às vezes. Você atua num segmento e de alguma forma tem relação com o comércio exterior, ou você importa matéria-prima ou vende produto para cliente no exterior, e aí você fala assim, o meu indicador de desempenho é taxa de câmbio. Se a taxa estiver desfavorável, ele acaba com o desempenho do meu processo. Quer ver outra forma de você descobrir que taxa de câmbio não é indicador? Já vou antecipar, não é indicador de desempenho. Porque o que você pode fazer com um indicador desse? Que giro de PDCA você vai fazer para mexer na taxa de câmbio? Então a taxa de câmbio afeta o desempenho do teu processo. Tá? Mas é uma informação muito importante, mas não é um indicador de desempenho. Se você vem gerenciando bem e a taxa de câmbio amanhã sobe violentamente, seu processo está bom, você está gerenciando bem. Agora, você tem que tomar ações para se prevenir desse impacto da taxa de câmbio. Então, a informação é importante, mas não é um indicador de desempenho. Procurem ver se o que vocês estão... Quer ver outro exemplo? Você é uma área comercial e trabalha e mede a satisfação do cliente com o produto fabricado na tua empresa. Essa informação não mede o desempenho da área comercial, mede o desempenho da área de produção ou da área de projeto. Não é um indicador de desempenho para você que é da área comercial.
Bom, então só para ficar claro aqui, nenhum dos dois são indicador de desempenho, ou seja, não mede o desempenho do seu processo. E só por último, para resumir ali, ó, verifique ou crie indicadores que atendam esses quatro critérios. Você deve ter responsabilidade e autoridade, deve ser importante para algum cliente seu, se não for, questione se você vai continuar medindo, deve ser um índice numérico e não um número absoluto e deve medir o desempenho do processo. Pessoal, comenta aí pra gente se essas dicas foram boas ou se vocês tiverem outras dicas, se você vai rever algum indicador ou se você questiona esses critérios. Acompanhe a gente, nosso canal vai focar no perfil, na demanda que gestores de processo têm no dia a dia. Um abraço e até a próxima.